E tu é só mãe? É só isso que tu faz? Você não quis ser mãe? Mãe é isso. Você mal sabe cuidar de você mesmo, né? Que vai cuidar de mim. Eu sei que eu ainda não gosto dele, a sua irmã não demorou tanto tempo, esperando que eu ame muito de Você não quer bater nela, Mas você, médica, por que você deixou seu filho de uma pneumonia grave? A culpa não é da mãe. Um podcast onde não há espaço para se sentir culpada. Com Roberta Jardim e Bruna Todeschini. Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos a este podcast que nasceu para afirmar, até que todos compreendam que a culpa não é da mãe. Eu sou Roberta Jardim, sou educadora parental, mãe da Mel e da Flora. E junto com a Bruna... Oi, Bruna! Olá, muito bom estar aqui. Eu sou Bruna Todeschini, mãe também de Flora, olha só, duas Floras por aqui, mãe do Francisco, educadora parental também. E estou aqui hoje para mais um episódio com alguém muito especial para gente, que tem muito conteúdo para trazer hoje. Temos uma conversa super importante, bacana. Roberta, diga aí quem está aqui com a gente hoje. Nossa colega de formação na formação sobre estudos familiares na Rede Amparo, Cândida Múzio, ela que é uma voz da sabedoria, diretora pedagógica do Colégio Miró de Salvador, que tem um sotaque mais gostoso desse mundo de, meu Deus, do Nordeste, especialista em desenvolvimento humano, educadora parental, e formadora de equipes pedagógicas nas redes públicas e privadas. E ela também é mãe. Cândida, seja muito bem-vinda ao A Culpa Não É da Mãe. Prazer te receber aqui, querida. Meninas, que coisa boa estar aqui com vocês. Estou encantada, desde o jeito que vocês falam, dessa maneira acolhedora. Essa história dos sotaques é incrível. Eu adoro o sotaque de cada um, de cada canto desse país, né? Mas eu estou me sentindo muito prestigiada, muito feliz, muito orgulhosa e já disse, com inveja desse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Ele é seu, ele é nosso, ele é da nossa turma, ele é da nossa turma. Que bom que vocês me chamaram. Vamos lá para esse papo que vai ser uma delícia. Hoje a gente vai falar sobre escola, né? A gente traz aqui vários assuntos para tirar muito desse lugar de educação ser apenas responsabilidade da mãe, da mulher. A gente quer expandir essa questão da educação respeitosa, essa questão do olhar para a criança, do olhar para as famílias, além do núcleo familiar. E por isso hoje a gente vai falar com uma diretora de escola, né, que está na nossa formação. Isso é muito legal, muito importante, que não são só mães, né, apesar de Cândida também ser mãe, que estão nessa busca por um outro viés de educação, por uma formação que permita relações familiares, relação entre escola e família, que se fortaleça. Então, hoje o nosso papo é sobre escola, sobre educação não violenta, sobre essas relações. Então, a gente queria começar falando, né, da importância, como o nosso curso é sobre relações familiares, né, e você que vê na prática todos os dias aí com os educadores, com as crianças, né, que lida com os pais, a gente precisa entender o quanto é importante a relação de família com escola, porque eu acredito que, assim, muitas pessoas têm a visão equivocada de deixar os filhos lá, a escola que faz o seu papel, a família que faz, e aí fica muitas vezes nessas questões de conflitos, de comportamento, de problemas que vão aparecendo, acaba ficando um ping-pong, assim, sabe? Um jogando a culpa pro outro, e não, essa relação, às vezes, não é muito bem desenvolvida, e fica separado, como se fosse uma coisa que não tem nada a ver com a outra, e a gente acredita que o cuidado, a educação, essa formação desse indivíduo, né, desse ser humano, que é a criança, que vai vir a se tornar adulto, mas que já é um indivíduo, é de responsabilidade de toda a sociedade, né? Não só dos pais, não só da mãe, principalmente a gente bate muito na tecla da mãe, né? Não ser somente a responsável. E a gente ampliar esse olhar para que todos possam se responsabilizar, eu acredito que precisa ter essa relação, assim. A gente gostaria que você falasse um pouquinho
sobre essa relação entre escola e família, a importância disso, como se dá isso, né, nos tempos de hoje, como é que é a experiência na escola que você atua. Fala um pouquinho aí pra gente. Vamos lá, gente. Então, assim, eu uso um bordão, uso nas minhas redes sociais e uso na escola o tempo todo, que é vamos juntas, né? E toda vez que eu falo vamos juntas ou vamos juntos, eu fico pensando como é que isso vira verdade, né? E quando a gente convida os outros para virem conosco, precisa ser real, né? Isso significa que eu preciso colocar para dentro sempre o ponto de vista do outro, né? O sentimento do outro, a expectativa do outro, a vontade do outro de aportar os seus conhecimentos, os seus olhares sobre o processo educativo dos seus filhos. E quando a gente está falando desses outros, a gente está falando dos pais, a gente está falando dos cuidadores de maneira geral, e a gente está falando dos professores. Cada um vai falar do lugar que pode falar, das suas referências, né? Das suas histórias. Então, quando eu tenho vamos pensar, ontem, aliás, vou falar de hoje. Hoje de manhã eu tinha uma garotinha que entra na minha sala chorando muito, junto com um colega, porque ela tinha caído, tinha batido a testa, certo? E ela chorava muito, e a gente foi conversando para entender o que foi que aconteceu. Então, como ela estava chorando, eu começo por ela. Vamos lá, fala para mim o que aconteceu. Conta essa história para mim. Conta o que você está sentindo. E ela começa a me dizer, eu estou tendo uma semana muito difícil, né? E ela tem 7 anos. Enfim, eu fiz todo esse percurso com essas crianças, eram 3 crianças, onde eles foram me contando como a história toda aconteceu. E quando termina, ela segue chorando muito. Chorando muito, chorando muito. Era muito grande, era muito intenso esse choro. Bom, eu vou pular o final da história todo e vou para uma conversa com a mãe dela. Então, eu escrevo para a mãe dela por quê? Porque eu estou vendo que tem um choro que é maior do que ele é desproporcional à situação que aconteceu. E como ela é uma criança nova, eu consigo chegar até um determinado ponto da emoção dessa criança. Eu preciso agora trazer quem? Quem vem junto comigo? Vem junto comigo essa família para eu entender essa história, certo? E aí eu escrevo para a mãe, acesso à mãe, em busca de dados para eu seguir cuidando dessa criança. Quando eu faço isso, eu não sei exatamente o que vem de lá. Essa mãe pode me dizer, minha filha está chorando por quê? O que foi que aconteceu? E eu vou com o meu coração todo aberto, eu vou com toda a minha expectativa de deixa eu ver o que chega. Neste caso, ela chega e ela me diz, ela é muito dramática, ela bota tudo enorme. E aí, eu disse, estamos enxergando mais ou menos do mesmo lugar. Mas às vezes não. Às vezes vem uma mãe que vai me dizer o que foi que aconteceu, estou indo para aí, estou desesperada, e não cabe a mim fazer o julgamento de como essa mãe está sentindo essa situação. O que me cabe, por exemplo, seria acalmá-la. Mas eu preciso considerar que a história dessa criança, né, mesmo numa coisa que aparentemente é tão simples, impacta essa mãe e faz ela, por exemplo, ficar desesperada ou até chorar do outro lado do telefone. Então, esse vamos juntos, ele é sempre nessa direção de trazer o ponto de vista do outro que educa essa criança. Essa não é uma tarefa simples, essa é uma tarefa muito complexa. Então, quando a gente diz que vai fazer escola, a gente precisa fazer escola com um conjunto de pessoas. E essas histórias que cada um trazem, elas precisam ter lugar. Então, outro dia eu levantei uma possibilidade com um pai e uma mãe de uma criança estar dentro do espectro do TEA. Esse pai, ele se inflamou muito. Ele ficou muito grosseiro de repente. Eu recuei, fui ouvindo ele. E quando eu consegui trazer uma pergunta, ele me disse, isso mexe muito com a minha história de criança. Eu vejo essa história minha se reaparecendo, se reeditando na vida do meu filho. E eu não consigo lidar com isso. Pronto, aí eu fiz outro caminho com ele. Aí eu fiz outro caminho, todo um caminho de acolher esse pai, de ouvir essa história, sabe? Para eu poder ver aonde eu conseguia dialogar com ele. Tive que recuar um pouco. Depois escolhi a dedo quem era profissional que ia acompanhar essa criança fora da escola. É disso que eu estou falando, sabe? Então, a professora dessa criança passou meses observando essa criança e ela disse, eu preciso ir junto com você nessa conversa. E aí a gente foi com uma série de exemplos listados antecipadamente, muito cuidadosos, para que a gente dissesse as coisas para os pais sem doer tanto,
sabe? E a gente nem sabia que isso era uma marca da história dele de criança. Porque ele não está dentro do TEA, mas ele tem uma história de uma criança tímida, uma criança que sofreu bullying, uma criança que se escondia, uma criança que era gordinha, uma criança que se via menos. Ele tinha tudo isso na história dele, que ele pôde me contar nesse espaço. Por quê? Porque esse espaço da escola convida todos a falarem. Então, há espaço para falar. As crianças podem falar, os professores podem falar, os pais podem falar, e a gente precisa saber escutar. Então, veja que uma conversa como essa, ela vai consumir 1h30, 2 horas, e ali eu não estou trabalhando como educadora parental. Eu estou trabalhando como diretora, ainda que eu esteja vestida, né, do que a gente vai estudando nesse curso. E isso, sem dúvida, qualifica a minha relação com essa família e o atendimento. Você falou, estou vestida como diretora de escola, e eu estou pensando aqui, estou imaginando uma cena, né? Você está contando e eu estou criando aqui as cenas na minha cabeça. Eu falei, gente, quantas histórias, quantas escolas pararia na cena 1, que geralmente é o quê? A diretora, a coordenadora, liga para os pais e fala, resolve. Não nesse caso que foi um choro, né? Mas assim, questão de comportamento, principalmente, né? Sim. Resolve. Essa criança vai ficar suspensa 2 dias, então, olha, fulaninho tá demais, isso aqui tá impossível. Resolve, toma que o filho... É bem isso, né? Toma que o filho é teu. Lá na escola, em todos os trabalhos que eu vou fazendo como diretora, a gente vai desconstruindo essa ideia da advertência e da suspensão, né? Porque a gente entende que a advertência e suspensão são recursos que devem ser usados em ultimíssima instância. Porque se eles funcionassem, a gente não tinha tanta indisciplina na escola. Se eles funcionassem, a gente não tinha tanta violência na escola, tanto desrespeito na escola. Então, para a gente chegar a usar um documento de expedir uma suspensão, é muito difícil. O caminho é sempre de me conte você o que aconteceu, me conte você, Bruna, o que aconteceu, me conte você, Roberto, o que aconteceu. Depois a gente volta e Bruna pode falar de novo, depois a gente volta e Roberta pode falar de novo, e a gente vai trazendo quais são os sentimentos que emergem. Então, essa semana eu tive 2 garotinhos, um deu um chute no outro, e ele disse assim, era para ser leve, e não era para pegar no... Não foi leve e pegou no pinto. E o menino estava chorando muito. E eu disse para ele, fala para mim, como você está se sentindo? Ele disse, triste. Aí eu disse para ele, e o que mais? Ele disse, com dor. Eu disse, o que mais? Ele disse, muito triste. Eu tinha estudado no final de semana um pouco mais sobre a questão dessa manifestação dos sentimentos com palavras, né, lá com o Marshall na comunicação não violenta, e aí eu resolvi listar para eles algumas palavras que podiam representar o sentimento. Eu disse para ele, você está com raiva? Ele disse, não. Eu disse, você está aborrecido? Ele disse, um pouco. Eu disse, você está indignado? Ele disse, muito. Eu disse, por que você está indignada? Ele olhou para o colega e disse, porque ele é muito meu amigo. E aí eu disse para ele, olha, meu colega, diga isso para ele. Aí ele olhou e disse, a gente é muito amigo, você não podia ter me chutado. E aí o garoto disse a ele, eu estou muito arrependido, eu estou muito sentido, eu não queria ter feito isso com você. Aí eu perguntei para o garoto, você está se sentindo reparado? A gente pode terminar essa conversa aqui? Ele disse, estou. Eu disse, então contem aos pais de vocês como aconteceu, e eu conto depois, para também trazer para eles que eles podem levar as vozes deles para casa, não precisa necessariamente que eu saia na frente. Eu vou ter que escrever... Eu quero estudar nessa escola agora, eu quero uma máquina do tempo aqui. Eu quero voltar para a escola, eu vou lá para Salvador. Faz muita diferença, gente, isso, realmente. Faz muita diferença. Gente, muito. E assim, é tempo, né, Cândida? Assim, você muito. Como diretora de escola particular, que a gente sabe que é uma empresa. Isso. E a empresa que precisa se manter e tal. E nessa lógica, né, do tempo que... A lógica americana, né? A lógica americana de que tempo é dinheiro, né? Então, o tempo é o dinheiro. Então, você coloca ali a criança 3 horas na escola é um preço, 4 horas é outro preço. Tudo é no tempo. Agora, essa condução
que você precisa ali? Além de, né, de toda a sua dedicação e toda a sua investida, assim, disponibilidade emocional e tal. Mas é tempo, né? E como que você consegue encaixar, Cláudio, como você vem trabalhando essa disponibilidade, esse tempo, né? Esse tempo que não é fechado, esse tempo que não é do relógio e que você não tem que resolver ele na hora, mas que você se dedica ali com 1000 coisas para fazer com uma diretora de uma escola, mas você para o seu tempo para mediar um conflito que a gente, como adulto, né, a gente acha tão insignificante, né? Por causa da borracha, bateu não sei o quê, mas não foi nada disso, mas que choro mais intenso, desproporcional. Exagero, pare de chorar, que bobagem. Então, como é que é? Vamos lá. Assim, isso precisa nascer de um valor, né? De um valor para a instituição, de um princípio para a instituição. Então, para a gente, no Miró, é um princípio que as relações interpessoais elas têm um lugar de destaque na escola. A gente escolhe nessa escola ensinar as pessoas a se relacionarem. A gente escolhe nessa escola ensinar as pessoas a se relacionarem com elas, certo? Porque se eu não me respeito, se eu não gosto de mim, se eu não tenho oportunidade para olhar para mim, eu não posso me relacionar bem com o outro. Então, eu preciso ter tempo para olhar para mim e tempo para me relacionar com o outro. Então, isso é um princípio da escola. Como isso é um princípio, a gente organiza, seja a equipe que trabalha, seja os nossos tempos, a partir desse princípio. Então, eu tenho uma orientadora, certo? Eu tenho uma orientadora, eu atuo como diretora e atuo um pouco como coordenadora também, e todas as nossas auxiliares de disciplina recebem formação, além dos professores, certo? Então, essa situação chegou para mim porque tinha um ato de machucar uma criança. E aí, todas essas situações que envolvem algo físico chegam para a equipe técnica. Se for algo mais simples, não chega necessariamente na equipe técnica, chega no professor e nas auxiliares de disciplina, que participam de todas as formações conosco. Certo? Auxiliar de disciplina é o que? Eu nem chamo de auxiliar de disciplina, disse aqui talvez para ficar claro. Para a gente, ela é nossa auxiliar de corredor. Tá. É o que chamava dos inspetores, na minha época. Isso. É isso. Exatamente. Agente educador. Tem agente educador, hoje é chamado de agente educador. Pronto. Tá. A gente, para ela, é uma auxiliar. Então, ela conhece muito essas crianças, enfim, todo esse processo. A outra coisa que a gente tem foi aquilo que a gente estava conversando aqui dos nossos bastidores, que é a equipe de ajuda, né? Que é um grupo de adolescentes da escola. Na verdade, eles começam a trabalhar a partir do 5º ano. Eles são escolhidos pelos seus pares, pelos colegas. Os colegas vão dizer fulano, atendem aos critérios que o trabalho de equipe de ajuda propõe. Então, esses adolescentes, eles são empossados como participantes da equipe de ajuda e eles recebem formação quinzenal para ser da equipe de ajuda. Então, eles também são nossos parceiros mediadores de conflito e eles só mediam determinados conflitos que são possíveis para eles. Eles têm uma sala para atender, eles fazem relatório, e eles são escolhidos pelos alunos. Muitas vezes os alunos pedem, quero ser atendido por fulano. Então tem uma rede. Legal, já tem uma moral, né? Já tem um reconhecimento ali da galera. Maravilhoso. Eles amam. E vai virando essa coisa tipo, eu também gostaria de ser da equipe de ajuda, sabe? Eles andam com uma pulseirinha destacada, eles viajam. Ano passado eles participaram pela primeira vez do congresso, esse ano eles vão de novo. Ano passado foi remoto, esse ano eles vão viajar. Mas eles se veem como figuras muito importantes. Então, eles são apresentados o tempo todo, nos eventos. Então, vejam, tem uma equipe, além de os professores receberem, como eu disse a vocês, os professores recebem formação quinzenal para trabalhar com esse processo de mediação de conflito, certo? Quando é algo que não dá para o professor mediar, isso foi, por exemplo, no horário de saída, entre meio-dia e meio. Os professores não estavam mais. Quem vai, então, mediar? Eu. Mas não existe a possibilidade de eu dizer, eu vou escrever para os pais de vocês, dizer que vocês não podem brincar no corredor, amanhã vocês ficam sentados e não brincam no horário de saída, porque vocês não estão sabendo brincar. Essa possibilidade não existe. Certo? Isso não cria uma consciência, né? Você não vai entender, não cria uma reparação, não cria nada, assim, não educa, né? Entendeu? Então, quando eu pergunto ao final, você está se sentindo reparado? Veja, foi o ato de conversar, dele poder dizer como ele estava se sentindo, do colega reconhecer que não fez o melhor. Isso em si, não importa simplesmente se é uma solução. Criar um espaço de conversa sobre isso, em que isso tem importância,
já é um ato educativo de outra natureza. Sim, Que nossa, é completamente outro diferente da nível, advertência. né? Entende? Mandar uma advertência para casa. Em que eu formo essa criança com isso? Uhum, Tá? uhum. Então, agora vejam, a gente está fazendo esse trabalho desde 2007. Certo? Então, são muitos anos e hoje eu consigo resolver. Isso durou 40 minutos, mais ou menos, certo? Precisa parar, isso é valor para a escola, isso é princípio. A escola se anuncia o tempo todo como uma escola que valoriza e investe no campo das relações. Isso, às vezes, é mais importante do que estudar matemática. Ah, sim. Senão não tem clima para estudar, né? Pois é. E você vê que nessa construção, a resposta dos pais, assim, até o interesse dos pais em matricular nessa escola, ou você ainda vê algum tipo de resistência quanto a essas condições? Quem está lá na escola escolheu essa escola, certo? Então, todas as famílias que entram no Miró passam por um processo de entrevista com alguém da equipe técnica. E nós fazemos questão de deixar muito claro quem somos nós. Quando a gente percebe que aquela família não se interessa tanto por esse tipo de educação, a gente diz, certo? Então, veja, eu acho que essa não é a escola que você está escolhendo. Mas eu sei que isso é uma coisa que poucas pessoas fazem, tá? Então, vamos falar de um jeito mais... O que eu percebo das famílias? Às vezes acontece uma coisa assim, sobretudo quem está chegando. Ah, mas meu filho me disse que vocês não fazem nada, certo? Tipo, a professora conversou, mas não fez nada. A punição, né? Isso. Aí a gente vai conversando sobre isso, de dizer o que é que aos olhos de vocês, pais, é fazer algo, e o que é que aos olhos da sua criança que está chegando, que ainda não está acostumada com isso, é fazer algo. Então, a gente vai mostrando para eles que, por exemplo, uma assembleia de classe, onde a gente discute quais foram as problemáticas da semana junto com as crianças, isso é fazer muito. Nossa. Agora, se uma criança empurrou a outra do balanço e ela se machucou, como é que a gente conduz isso? Se a gente não mandou a criança embora para casa, se é isso que a família espera, a gente não vai mandar a criança embora para casa, porque ela empurrou a outra do balanço. É óbvio que a gente vai cuidar, né? Isso tem uma consequência maior, machucou o corpo da criança, mas a gente vai mostrando para eles que a assembleia de classe, que o atendimento que a orientadora faz, que eu faço, que as rodas de reparação, que as discussões de dilemas morais, tudo isso, ou que os jogos dos sentimentos, todas essas são ações para dar enfrentamento aos conflitos que existem na escola, que é muito diferente de suspensão, bilhete na agenda e advertência. É outra de pensamento. E você me falando, você contando aqui pra gente, nossa, faz acontecer, né? Porque eu vejo bastante, assim, eu sou professora também, e agora mãe, você vai começar a pesquisar a escola, né? Eu era só do lado de cá, agora eu sou do lado de lá também. Tem muita coisa bonitinha, né? No site, é tudo muito bonitinho, mas aí você chega na escola, mesmo que a pessoa te apresente de um jeito, a linguagem, a narrativa da pessoa esbarra, ela se entrega. E se você está com um ouvido mais atento, né, está com uma escuta ali apurada para essas questões, como é que é a mediação de conflitos aqui e tal, escapa, mesmo que ela queira te vender que é muito legal. Então, assim, não tem muito legal, ela tem que saber do que ela está falando, né? E tem que ser um valor, e tem que ser, como você falou, um valor para a escola. Se isso for um valor, o olho dela vai brilhar, ela vai falar isso primeiro, eu não preciso nem perguntar. Eu perguntei para a professora do ano passado, da minha filha vai fazer 4 anos. Foi a primeira vez que ela foi à escola, aí eu perguntei, a primeira coisa que eu pergunto é como se resolve. Porque aí tu já vê muita coisa, aconteceu isso e tal, como é que você resolve? Aí você já sabe... olha só, você já sabe para onde que caminha a escola, sabe? Mais do que atividades e tal. Tipo, você vai saber como é que vai ser o tratamento, né? Se a escola ela investe tempo nas relações, na mediação dos conflitos, cara, o resto, né? Eu acho que vai ser por mesmo caminho, assim. Eu acho que é uma pergunta. E principalmente chave, né? Exato. Que principalmente que no meu caso, né, educação infantil, é isso, é sobre isso. Ok, tem as atividades pedagógicas, isso, aquilo, mas é sobre cuidar das emoções da criança, é fazer o acolhimento. E eu perguntei, né, teve entrevista com a professora, e é muito engraçada a reação, porque é escola pública, né, a minha filha vai em escola pública aqui,
escola muito boa e tudo, mas eles ficam, tipo, é uma pergunta que pega, o quê? Você quer saber disso? Eu tenho uma pergunta, tipo, já fica, ela tinha uma professora, no ano passado eu fiz uma entrevista, quem fez a entrevista foi a professora auxiliar. Na verdade, teve uma troca de professoras, era professora titular de uma turma, e foi como professora auxiliar, e depois veio uma professora titular, né, professora regente. E aí, ela falou, não, a gente conversa, eu vou acolher primeiro a criança, né, tipo, se a criança for a culpada, digamos assim, ela que bateu, ela que empurrou, aí que você faz o quê? Que uma coisa é, sempre vão achar que o pai e a mãe estão querendo saber o que você vai fazer com o outro, se meu filho, né, mas aí se for o meu filho, né, se ela fizer alguma coisa, porque e é isso também que a gente tem que pensar, porque geralmente os pais e mães nunca vão pensar que seu filho vai ser um agressor, que vai ser o que vai bater, o que vai, né? Sempre vai querer proteger, não, meu filho não sei o que e tal. Mas e aí se for, como é que você vai lidar? Né? E como é que a escola vai lidar? E aí ela super falou legal, assim, né? Usou frases de Montessori, de não sei o que e tal. Eu falei, nossa, né? Perfeito. Só que aí a professora nova que entrou se percebeu que ela não tinha a mesma. Aí teve um dia específico que ela estava me esperando. Fui buscar a minha filha, ela ficou me esperando para conversar comigo. E ela disse: olha, tô te contando o que aconteceu, porque a gente tinha feito um combinado que eu não ia contar, mas aí ela continuou, e aí eu tô contando. Eu pensei, parei, Já como começou. assim, né? Como assim não contar dela? Tem que contar pra mãe, né? Eu, tá, mas espera. Da onde que surgiu esse não contar? Não, ela que disse que não era para contar. Eu falei, mas como assim? Que contexto, né? Não, é que eu falei assim, o que aconteceu? Ela estava empurrando a coleguinha no escorregador, e aí eu falei para ela que se ela continuasse, o pai e a mãe iam ficar tristes. Eu, né? Tipo, nossa, super resolveu o negócio, né? Eu, tá. E aí eu fui lá, ela me empurrou de novo, eu fui lá, e aí eu disse, vou contar pro seu pai e a sua mãe se você não parar, né? E ela, não conta. Claro, não conta pra gente não ficar triste, né? Como assim meus pais vão ficar tristes? Não quero. E aí eu fiz toda uma reflexão com essa professora, eu falei, veja só, lá em casa a gente não trabalha nesse contexto de ficar triste ou não, porque ela não tem que parar de fazer, de empurrar, porque eu fico triste, ela tem que parar porque vai machucar, porque não é legal, porque tem que entender o limite, né? Então, assim, não usar isso. E a professora ficou muito na defensiva, sabe? E é isso que eu queria trazer também, porque muitas vezes eu sinto esse tom que quando os pais vão falar, ou os professores, é com uma guerra que cada um está defendendo, sabe? E a professora já estava tudo assim, eu fui conversando, fui dizendo, olha, você percebe como não funcionou? Porque você falou, ela continuou fazendo e não funcionou nada. Então, esse tipo de coisa não funciona, porque ela continuou, e o que ela quis? Ela quis ocultar da mãe, né? E ela me falou, porque aí a gente estava voltando do parquinho e ela saiu correndo, ela não quis ficar perto de mim, saiu correndo para a sala, isso também não pode se fazer. Eu falei, veja só, além de não funcionar, afastou ela de você, ela não quis ficar perto, então não funciona desse jeito. Então, da próxima vez, né, vamos refletir sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa que é muito, muito importante do lugar de quem está na escola, que vê as duas coisas. A escola é um lugar que tem uma troca com alguma regularidade de equipe, certo? Então, chega uma pessoa, veja, você está dizendo, tinha uma pessoa e depois passou a ser outra. Cada pessoa que chega vem com uma história, né? Uma história de formação. E, às vezes, essas pessoas que chegam, elas sabem muito pouco, porque ela pode ter habilidade com um monte de outras questões para trabalhar numa escola, a Roberta bem sabe disso, mas tem um arcabouço de conhecimentos que ainda não faz parte da formação dela. E aí ela chega e ela vai aprendendo muito por imitação, né? Porque ela vai olhando para os colegas e vai vendo como é que trata as crianças, mas não está claro para ela
o que está por trás daqueles Traz atos, aquilo. Uhum. certo? Você consegue Sim, enxergar sim. o que pode dizer para a criança, eu não quero deixar o meu pai e a minha mãe triste, certo? Você sabe dizer, por exemplo, que os sentimentos difíceis são para serem colocados na mesa, você sabe dizer que a gente precisa olhar para eles, que isso não é um problema, que a gente nomeia, inclusive, os nossos sentimentos difíceis no diálogo com as crianças. Essa professora provavelmente não sabe nada sobre isso. Então, vejam, quando eu digo Exato. lá no início, esse precisa ser um conteúdo de estudo na escola. E não é. E isso não se aprende só imitando. Não aprende só por Sim, imitação. é porque não é uma coisa que você consegue. Eu falei para ela assim, tudo bem, eu não tô te julgando, né? Porque daí ela já estava querendo argumentar, não, mas isso. Eu falei, não, eu sei, isso é uma coisa que, infelizmente, é natural. A gente aprendeu assim e sai falar que é feio, falar que o pai e a mãe não vão gostar. Eu falei, ok, eu só tô trazendo essa reflexão para você, né? Ela percebeu que você sabia muito mais que ela em relação a isso, ou que você tinha uma outra referência muito diferente da dela, ou talvez da escola, diferente da escola, certo? Porque pode ser que na escola, como é que você trata essa situação? Você conversa, você acolhe, mas você diz assim, sente aqui um pouquinho. Você vai precisar ficar aqui sentadinho um pouquinho. E por trás disso tem uma escolha metodológica. Diga. Mas só para pegar duas pontas aqui, você acha, Can, na sua opinião, na sua visão de outras escolas também, inclusive no setor público, você acha que a gente está caminhando, ou se você está vendo que alguma possibilidade de ter assim, uma conversa mais colaborativa entre os pais e os professores, porque eu entendo e vejo o que a Bruna está falando, que é sempre muito esse embate, né? Se um pai chega na escola para falar, o professor já se defende, e se o professor traz alguma coisa para os pais já se defendem. Então, assim, já são 2 muros postos. Então, não é só um, né? São 2 muros, um de cada lado. E ninguém está muito disposto a sair, fica sempre nessa defensiva, os 2 lados. Deve ter algum motivo por trás disso, porque isso não acontece do nada, né? Mas é cada um defendendo o seu. Então, como é que você acha que pode ser a melhor forma? Porque a gente ouve também, nosso grupo de mães, né? A gente ouve, mas aí a escola, isso, escola, aquilo. O que eu vejo, né? Algumas mães só desabafam entre as mães e não vão adiante, ou porque tem medo, ou porque acham que a escola não vai falar, não vai dar atenção, enfim, inúmeros motivos. Ou realmente também não sabe se colocar, não sabe exatamente, não sabe chegar no que está incomodando, só sabe que mexeu com o filho, mas não chegou lá o que pode ser, não tem uma proposta ali, né? E o outro lado, e as outras mães que não, que começam com a Bruna a se colocar e a abrir um espaço de diálogo com essa escola, com os professores. Qual é a tua visão sobre esse... Eu acho que tem 2 pontos importantes aqui para essa resposta, e que isso vire outro podcast, certo? Que é o seguinte. Em primeiro lugar, eu vou tentar falar de um jeito sintético isso, mas é enorme isso que vocês estão perguntando. Em primeiro lugar, eu vou voltar para aquele ponto que a escola precisa deixar claro para os pais de que lugar ela fala, de quais são as referências dela, como é que ela olha para a questão das relações entre os alunos, como é isso. Só que antes disso, a escola precisa colocar isso como objeto de trabalho. E essa é uma questão que é aquela que a gente está falando, sabe? Quando foi que o Miró começou a entender que isso era objeto de trabalho? Faz muito tempo. Mas não foi sempre assim. Isso não foi sempre claro para o Miró, que aquilo era objeto de estudo, de investimento em formação e de diálogo com os pais a partir de uma determinada referência. Então, veja, quando eu digo para as famílias, na entrevista, aqui nessa escola, a gente lida com isso desta forma, com esta referência, é assim. Isso não significa que os pais vão entender tudo aí, certo? Mas a gente marca qual é a referência. Depois a gente vem para um outro ponto, que é a escola eleger, querer um real diálogo com os pais. Isso dá um trabalho danado, sabe? Então, ontem eu estava com uma reunião de pais à noite. Eu dizia para eles, gente, eu quero lembrar vocês que o nosso canal oficial de comunicação é o CLESAP, que é como se fosse um WhatsApp das famílias, certo? Mas eu preciso que vocês saiam do grupo do WhatsApp e falem conosco.
Aí disse assim, ó, a pandemia botou vocês para fora, a gente teve que empurrar vocês para fora. Vocês não podiam entrar. Agora a gente quer que vocês entrem. Só que vocês entraram numa sala, que é o WhatsApp, e vocês ficam conversando lá dentro. E a gente não vai lá. Então, alguém precisa decidir que vai dizer para a gente, ó, Cândida, tá rolando isso aqui. A gente quer conversar sobre isso e trazer para a escola. Quando elas trazem, precisa ter uma abertura para conversar. Você já convidou, né, Cândida? Aí você já falou, vem, né? Você já se desarmou. Entende? Então, convidar, Bruna, do seu lugar e do seu lugar, Roberta, de mulheres que estão estudando sobre isso, sabe? E do jeito mais aberto possível, quer dizer, a gente está vendo que a gente está vivendo um tempo difícil, que as relações estão extremadas, que as relações estão abaladas, que nós temos todos o mesmo interesse. Como é que a gente faz? Vocês têm interesse de pensar numa educação que seja mais arejada nesse campo das relações? Ou marcar uma reunião pessoal e dizer, deixa eu entender um pouco como é que vocês tratam o campo das relações na escola, porque isso vai poder lhe dar uma referência, certo? E posso dizer a vocês que tem gente que sabe alguma coisa, mas esse não é um tema ainda que está estabelecido na escola com essa profundidade que a gente está aqui conversando. Não está. Não está. Isso está começando a aparecer. Eu tenho dado muitos cursos, tenho dado muitas palestras, além do trabalho que eu faço no Miró, e posso ver isso com muita clareza. Dos formadores, né? Eu estou falando de redes públicas, então, formadores que vão para as redes trabalhar, desde eles que dizem assim, mas Cândida, não tenho ideia de como se faz isso. Isso que você está dizendo, eu não tenho ideia. Como é que entra? Que conteúdo é esse? Onde é que estuda isso? Certo? Então, vejam, a gente está falando que a escola precisa tratar disso, mas esse ainda não é um conteúdo que tomou uma forma. Quando a gente fala dos livrinhos socioemocionais, tomou essa forma para poder vender. Mas como é que isso vira lastro na escola? Precisa virar lastro, precisa ser de verdade. E aí eu posso dizer a vocês, como diretora de escola, que para virar lastro tem muito que caminhar. Tem muito que caminhar. Ai, sabe? Meu Deus. Tem lugar. Tem muito lugar. A gente fala dessa importância, né? Porque a gente vê que ainda tem a escola muito está fundamentada, os professores, a gente vê as formações, né? Eu sou formada em História, não atuo, né, sendo professora, mas eu fico pensando que se eu fosse, eu estaria lá na escola, né, sei lá, 20 horas, 40 horas, e o que a minha formação me deu de propriedade para estar lidando além dos conteúdos. Isso, né? Além de estar lá, eu lembro da minha formação da gente perguntar coisas mais específicas de como conduzir e tal, e não, a gente não tinha, sabe? Não tinha, era licenciatura a minha formação, mas não tem. Então, às vezes a gente vai cobrar até, eu acho que a culpa não é da mãe, mas também a culpa não é da professora, né? Isso. A gente vai cobrar dela algo que ela não tem para dar, que ela não está preparada, né? A gente percebe o quanto essa formação é importante. E que as formações as faculdades, os cursos e tal, não estão dando essa preparação. Então, precisa olhar para isso urgentemente, assim, e é aí que entra também o nosso trabalho de educadora parental, o nosso trabalho de fazer esse meio campo entre família, entre escola, de fazer também informação com os profissionais, de falar desse lugar, né? E eu queria perguntar para ti, já aproveitando o gancho, como que você considera que esse trabalho da educação parental, você hoje como educadora parental se formando, atuando dentro da escola, não só como diretora, mas como educadora parental, como que você vê essa entrada da educação parental na escola, como que pode se dar, até para quem está ouvindo a gente, né, colegas de profissão, outras pessoas que também se interessam e que também trabalham com isso, como que se dá isso, como que seria viável esse trabalho dentro das escolas? Eu vou responder isso, meninas, voltando aqui um tantinho nessa coisa disso virar conteúdo, tá? Porque para a gente ter uma demanda do educador parental trabalhando na escola, seja lá com a forma que puder, eu
consigo sugerir algumas coisas, é preciso a gente entender que existe um campo de conteúdo que é desse campo das relações na escola, certo? E daí de dentro se desdobra um monte de coisas. Das relações desse sujeito com ele, desse sujeito com o outro, da vivência, né? Da vivência social na escola. E a escola precisa, ao compreender que isso é valor e que isso é conteúdo, precisa se abrir um espaço de formação. Então, a escola precisa eleger, em primeiro lugar, ter esse trabalho como conteúdo da formação. Existem muitas formas de fazer isso, eu vou usar a minha experiência, tá? De rede pública e privada. Então, quando a gente começa um ano escolar, a gente vai pensar qual é o conteúdo da formação desse ano, certo? Então, por exemplo, no ano passado, no Miró, o ano inteiro, nós temos um seminário anual, onde os professores apresentam suas práticas exitosas dentro daquele conteúdo de formação que a gente escolheu. Então, o ano inteiro foi um estudo das relações, certo? E foi um livro enorme, a gente dividiu, todo mundo estudou e tinha que linkar com alguma ação da sua prática, certo? Eu tinha os professores do Fundo 2, então professor de História, de Geografia, de Matemática, e a professora lá do segundo ano, do terceiro ano, a de Artes, de Inglês, todo mundo estudando isso. Então, veja, essa escola elegeu esse conteúdo de formação. Nesse contexto, por exemplo, cabe convidar Roberta e Bruna para virem em um determinado, sei lá, no dia do seminário, a gente vai apresentar o seminário, Roberta e Bruna vão sentar na mesa e vão comentar essas práticas que os professores estão apresentando. Olha que bacana que seria isso, sabe? A partir das referências de vocês, olhar para isso e fazer provocações e levantar perguntas, essa seria uma boa forma de educadores parentais entrando na escola. Aí eu vou diretamente para a pergunta, Bruna, como é que o educador pode entrar? Eu vou fazer agora um movimento na escola, eu até acho que escrevi isso outro dia no nosso grupo lá. Eu vou convidar as famílias para encontros de quinzenais, a princípio, para a gente se juntar para conversar e trazer pontos. Quem vem, podem ser 5, 20, se crescer muito a gente vai ter que subdividir, mas o que é que eu preciso? Instalar uma abertura para que possa haver uma conversa. Mas veja, se como diretora eu não tomei essa decisão antes, essa roda não vai poder ter espaço, certo? Então, é preciso que a gente vá chegando, às vezes as meninas dizem assim, observe na escola do seu filho se tem abertura para isso, por exemplo. Então, se a escola demonstra, está no conflito, está na dificuldade, não sabe como lidar, vem falando das inúmeras brigas que tem entre os adolescentes ou entre as crianças e começa a dizer como está difícil lidar com o campo das relações, a gente pode provocar. Será que não valeria a pena a gente estudar um pouco sobre isso? Você sabia que existem um tanto de estudos nessa perspectiva? Você já ouviu falar na disciplina positiva? Sabia que existem dados efetivos, concretos, de que é possível transformar o cotidiano escolar com práticas pedagógicas, sabe? Então, ir apresentando essas possibilidades, mas se a gente percebe que existe alguma abertura. Se não, quando a pessoa não tem ideia de que isso existe, a gente está trabalhando num campo muito árido, certo? Num campo muito árido. Se existe uma florzinha nascendo, aí existem várias possibilidades de chegar, sabe? Um relato, um texto bacana, curtinho, que possa... Eu li esse texto, lembrei de você. Tem um trabalho bacana que eu soube que está acontecendo com isso aqui e a gente vai fazendo um movimento de aproximação, certo? E, inclusive, de perguntar na reunião de pais como anda o trabalho aqui na escola, do campo dos conteúdos socioemocionais, já que é desse jeito, né, que está falado, para instalar uma conversa sobre isso. Porque tem lugares que já estão preparados para a conversa fluir. Tem outros que você vai falar isso e que não tem quase então, chance. se a pessoa cantar pedra lá numa, sei lá, numa escola X e a diretora, a equipe acha interessante, legal, precisamos, já vai ser a solução. É muito legal uma pessoa que fala de conflito, que consegue conversar com os pais, pode vir trabalhar aqui. Estou falando assim na ideia de uma educadora parental chegou lá numa escola, bateu lá, esse aqui é meu trabalho, estou aqui disponível para vocês fazer atendimento com os pais. Você acha que isso é, como se diz, lançar semente em solo
árido, em solo não fértil. Porque se a escola não está Não pensando sobre entender. isso, Uhum. se a escola não tem, se isso não é uma inquietude na escola ainda, sabe? É muito difícil chegar nesse terreno, sabe? Porque não tem uma abertura ainda para isso. A primeira pessoa que me provocou sobre a importância dos conteúdos subjetivos na escola foi mais ou menos para mim em 1900 e início dos anos 2000, que ela disse para mim que os conteúdos subjetivos eram importantes na escola. Eu disse, do que você está falando? Eu não tinha ideia do que ela estava falando. E eu fiquei matutando com aquilo na cabeça. Matutando. Aí eu comecei a entender o que era aquilo. Até eu começar a fazer algum trabalho, demorou. Eu estou te dizendo que em 2007 eu comecei um trabalho. Pelo menos 7 anos, né? Pensando no que ela estava dizendo, né? Fazendo. Por exemplo, teve uma época que a gente instalou uma roda na sala. Todo mundo tinha que fazer uma roda com as crianças do ensino fundamental. Porque roda na educação infantil todo mundo faz, né? Mas no ensino fundamental já tem que ter roda. Tem que ter roda. Mas e conversa o que nessa roda? Do que fala nessa roda? E aí eu dizia, tem que ter roda. E aos poucos eu fui entendendo que conteúdo cabia na roda. Que inclusive o conteúdo que era de como a gente se relaciona cabia na roda. E a gente foi entendendo cada vez mais sobre isso. Então, as editoras, né, gente, os grandes grupos educacionais estão montando materiais que trazem soluções. Sim. Com o livro, com o treinamento, essas coisas todas. Então, nós temos concorrentes fortíssimos. Certo? Fortíssimos. O capital sempre aí, né, gente? Sempre vendo... Quando a gente acha que a gente vai conseguir, assim, ó, lançar uma sementezinha, vem assim, ó, o trator e... Exatamente. Faz tudo, né? Que a gente está para ele construir, mas a gente resiste. Educador parental, porque veja, eu disse a vocês há pouco, né? Como eu fico ali no conflito, metade de mim é educadora parental, metade de mim é coordenadora, outra é mãe, outra é coordenadora. É muito bom quando eu estou atendendo uma família, me dá uma certa angústia, confesso a vocês, porque eu tenho vontade de ter mais 5 sessões com ele ali, né? Eu tenho 1h30. Mas eu vou conseguindo dizer algumas coisas para eles e plantando ideias e vou encaminhando para um estudo. Mas o que eu estou decidida a fazer nesse momento? Que eu preciso abrir um espaço regular de orientação como educadora parental. Certo? Qual é a diferença? Fala para a gente, assim, se puder dar algum exemplo, a diferença da diretora e da educadora. A diretora e a coordenadora vão atender o cara hoje e vão atender de novo daqui a 6 meses. Começa por aí. Eu não consigo acompanhar o desdobramento disso. Então, eu digo hoje, Roberta, seu filho está sem rotina. Vamos construir uma rotina com ele? Escute ele, sente, converse, pergunte o que está difícil na rotina, conversem sobre a rotina da casa, aí vou dando umas orientações aí 1h30. E você vai embora. Na próxima semana que você está com a rotina pronta, eu sequer vou ver a rotina, certo? Daqui a 10 dias que a rotina está indo embora, você não vai encontrar comigo para dizendo, peraí, volta aqui, vamos avaliar com ele o que é que funcionou, como é que a gente faz essa conversa, como é que a gente ajuda ele ver o que está bom e o que é que não está na rotina dele. Eu não tenho essa possibilidade, primeira coisa, porque eu não tenho como diretora como atender os pais toda semana. Certo? Primeira questão é essa. É muito trabalho, né? Você, como diretora, você talvez é aquela que sinaliza, você está atrás da luzinha, o alerta. Isso, exatamente. Certo? Eu trago a luzinha. Se alguém me mandar depois a mensagem, se quiser tirar foto da rotina e me mandar, eu vou comentar. Mas é diferente, por exemplo, de uma família que eu atendo toda semana, estou atendendo agora, a segunda-feira a gente vai para a nossa 6ª sessão, a gente montou a rotina toda, discutiu, fez toda a discussão como ia ser o encaminhamento da conversa com a criança. A pergunta deles a semana passada foi, e se ele não fizer, que castigo eu vou dar? Eu disse, opa... Vamos voltar? Vamos voltar, 3 casinhas. Aí a gente voltou, discutiu o que era consequência lógica, qual seria a consequência, como seria isso. Aí eles entenderam isso e a rotina está funcionando essa semana. Eu vou vê-lo nas próximas 2, 3 semanas. Eu posso acompanhar e abrir toda a sessão dizendo, e aí, como foi? Contem para mim como foi essa semana, o que aconteceu? Isso me dá outra condição de acompanhamento, certo? Agora, do ponto de vista de conseguir enxergar o que está por trás, é maravilhoso, porque eu vou estudando, veja, eu estou estudando há um tempão sobre esse campo da psicologia moral,
né? Que eu vou entendendo como esse sujeito se constitui moralmente, eu vou estudando sobre as estruturas familiares, e isso me permite, como diretora, olhar e fazer perguntas extremamente provocativas que fazem os pais saírem da minha sala pensando sobre o processo de parentar de outra forma, certo? É muito, muito diferente de uma diretora que vai dizer ele não vai bem e qual é o professor que se vai encontrar e meio que desce aos pulos. Eu até vou dizer, olha, se você não está conseguindo, precisa de um professor, mas vamos pensar o que está rolando, o que está por trás disso. Por que a sua criança está se relacionando com você dessa forma? Por que o estudo está difícil? O que você acha que tem aí na história de vocês que faz com que essa situação esteja acontecendo dessa maneira? Então, veja, esse sujeito contrata um professor, mas ele também vai ter uma possibilidade de pensar sobre qual é o lugar que acompanhar o processo de aprendizagem do filho dele tem na vida dele. Ele vai poder se remeter a várias coisas da história dele, se ele tiver terapia, mais ainda, né? Ou análise. Mas se não, ele minimamente vai dizer, realmente eu não estou ajudando meu filho em quase nada. Sabe? Eu só digo para ele, estou sem tempo, isso é trabalho seu, se vire. Não é disso que uma criança de 7 anos, 8 anos precisa. Ela precisa de um parceiro de referência em casa também. Porque o parceiro de referência dele maior é o professor na escola, mas em casa ele precisa de um parceiro de referência, pai, mãe ou cuidador, para ir junto com ele, para dar a mão a ele, certo? Então, como educadora parental e diretora, eu consigo juntar as duas coisas. Eu sei dizer como fazer para esse processo de aprendizagem de estudo em casa melhorar do ponto de vista prático. Eu sei como orientar isso. Uau! Olha, quanta coisa, hein? É isso que eu estou dizendo. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Eu tô assim, não sei o que eu fico refletindo. Cada coisa que você fala, nossa, peraí, deixa eu ficar com isso aqui, é mais uma reflexão. Aí outro negócio, não, peraí, isso aqui é uma outra reflexão. Você não sabe o que é essa cabeça aqui, minha filha. Gente, por isso que essa mulher não para, por isso que eu tô valorizando assim demais o seu tempo aqui com a gente. Essa é a mil. Gente, a mulher atua nas 11. Maravilhosa. Quer seguir, Bru? Por onde? Muita coisa, meu Deus. Como é que vocês vão editar todas as coisas? A gente edita. A maga. O legal é que eu escuto tudo de novo e eu vou refletindo de novo, sabe? Então é muito bacana esse processo da edição também. Mas o que eu queria colocar aqui também, que pelo menos aqui na minha cidade, eu tenho até amigas, assim, que estão fazendo... Onde você mora? Onde você mora? Você mora onde? Sim. Eu vou falar de novo, que eu dei uma embananada. Aqui na minha cidade, em Erechim, no Rio Grande do Sul, eu moro. O processo tem se aberto para falar com as crianças sobre educação emocional. Então, eu tenho algumas amigas que trabalham a questão do corpo e mente, assim, né? Meditação, yoga, falar sobre as emoções. Estão com um projeto muito interessante. Então, as escolas têm se aberto para isso. Mas o que elas me sinalizam, e aí que elas dizem que precisa muito além disso, que elas percebem que as crianças têm uma resposta a isso, elas têm uma resposta muito rápida até, né, de mudança das crianças, desse trabalho, mas a escola em si não está trabalhando isso também, né? Os professores não sabem. Tipo, aquele momento é aquela aula que eles contratam aquele serviço externo, aí a criança tem aquele momento ali, mas na dinâmica da escola, os professores não sabem disso, os professores não têm esse acesso, os pais também. Então, é aquele momento que a criança vai ter, o único momento que a criança vai ter contato, que ela vai poder expressar suas emoções. E vem muita demanda também. Tipo, a criança tá aprendendo a nomear suas emoções. Ela vem e fala coisas que elas ficam, tipo, o que eu vou fazer, sabe? E eu acho que e aí que entra o papel da relação da escola com a família também, de ser, porque muitas vezes o professor vai ver esse trabalho, digamos que a escola faça esse trabalho, né, de
de educação emocional, vai perceber que está acontecendo, e aí que eu acho que entra o trabalho do educador parental e dessa relação escola-família e dessa educação ser uma coisa construída coletivamente para que possa atuar junto, para que possa entender o que aquela família precisa, né? E se a gente vai pensar em escolas que são escolas públicas, escolas que trabalham com pessoas em vulnerabilidade social, vai além, né? Vai além porque são várias estruturas que precisam ser mexidas ali, envolvem vários tipos de trabalho para que esse trabalho seja coletivo. E aí que a gente entra e bate de novo que a educação de uma criança, que a criação de uma criança, ela não é um trabalho só da família ou só do professor, sabe? Não é essa dicotomia, assim, a professora que está ali, a mãe que está ali, deu. É N coisas, né? A sociedade inteira deveria trabalhar pelas relações, pelo bem das relações e trabalhar de uma maneira interseccional, né? Que vão se conversar e na prática às vezes não é isso que acontece, né? Às vezes não, a maioria das vezes não é isso que acontece. Então a gente precisa de uma mudança estrutural muito grande. Eu acredito que tem se encaminhado muito lentamente, mas as escolas servem muito a um sistema antigo, né? Assim, o sistema autoritário, que é o sistema da sociedade, é o sistema patriarcal, onde você vai ter que ser um bom funcionário, que vai baixar a cabeça, que vai fazer tudo certinho, que não vai questionar, que você já vai naquela lógica, né? E que muitas vezes não há o interesse de mudar isso, é interesse político de mudar isso, né? E aí que a gente vê que a estrutura vai além, que precisa de uma transformação gigante, assim. Mas a gente vai caminhando. Eu acho que esse processo de chegar, que nem a gente como mãe, né? Falando aqui como mãe, propor essa conversa, propor essa reflexão, já é uma sementinha plantada ali, assim como alguém que chegou e falou para você, precisa ter esse conteúdo. Pera, nossa, precisamos pensar sobre isso, né? E muitas vezes essa demanda, por exemplo, que tá surgindo aí nesse trabalho que as meninas aqui na cidade estão fazendo com as crianças, elas têm visto e elas vão, e aí fica tipo, como que a gente vai trabalhar isso? Né? E tanto que elas me falaram, é urgente, você precisa encaminhar um projeto, alguma coisa, só que eu sei que sozinha também eu não consigo atender todo mundo, e é isso de fazer a escola entender que como lidar, que isso é importante também, porque o que eu percebo até em escolas que se dizem, né, com diferencial, construtivistas enfim, acaba que é focado às vezes na criança e esquece da família, né? É focado ali no vamos pensar, por exemplo, montessoriano, né? Porque daí a criança vai brincar livre, a criança isso, a criança aquilo, e tal, no espaço, né? Mas não pensa nesse além, porque muitas vezes a criança vai ali, vai ter isso, e a base não está bem preparada. E eu acho que é urgente a gente repensar isso, e nós como sociedade, né, propor isso, nós como educadoras parentais, como mães, como profissionais, a gente ampliar esse lugar da escola e ampliar esse lugar de tudo, na verdade, onde que todo mundo trabalha em prol de uma educação e trabalha em prol da criança ser vista como indivíduo, trabalha em prol das relações. Acho que é a partir daí que a gente vai começar algum diálogo, alguma coisa, e seja qual trabalho a gente for fazer, né? Bruna, tem um recorte que eu acho interessante trazer aqui, que você trouxe uma fala muito importante. As escolas olham para as crianças e não necessariamente olham para as famílias. Quando a gente estava no isolamento social, né, a nossa escola não parou nenhum dia. A gente foi para casa no dia 13, no dia 14 a gente tinha a escola funcionando no nosso ambiente virtual. Mas eu fiquei absolutamente tomada por como é que eu fazia essa escola que dialogava com a família seguir dialogando, se estava todo mundo em casa. E aí uma das coisas que eu inventei, que não é nada demais, eu criei uma história das mães líderes. Dentro de cada grupo tinha uma mãe líder. E essas mães líderes todas tinham meu telefone. Então elas ficavam olhando como estavam os humores dentro do grupo e elas iam me avisando, né? É óbvio que com autorização lá do grupo, dizendo, vou compartilhar isso com Cândida.
E a quantidade de reunião que eu fiz foi uma loucura a quantidade de reunião que eu fiz. E se instalou uma coisa definitiva, uma aproximação com essas famílias ainda maior. Então, eu vou dizer a vocês, esse é um saldo da pandemia para a nossa escola imensa. A gente não consegue fazer mais quase nada sem ouvir a família, sabe? Então, existem muitos mecanismos de ouvir a família. Eu posso ouvir a família por uma mãe que vai lá, conversa com todo mundo e me diz uma coisa, né? E também eu digo para as famílias, tanto quando eu estou me referindo às crianças, como quando eu estou me referindo a elas, que nem tudo que a gente propõe precisa ser acatado. Pode virar um espaço de discussão, a gente pode pensar em muitas coisas a partir daí, mas não precisa ser acatado. Mas o fazer junto é uma aprendizagem desse momento fundamental. Porque quando a gente foi para casa e a gente desconstruiu tudo e a gente precisou construir uma outra forma, só rolou porque a gente fez junto. Então, a gente conseguiu manter muito a alma da escola fazendo junto, com os pais, com os meninos, com os professores, sabe? Uma construção que ganhou um lugar cada vez maior na nossa escola. Então, você está fazendo uma convocatória que precisamos andar mais juntos para construir melhor essas parcerias e esse entendimento. E você traz de novo na sua fala um ponto que é super importante, que é a sociedade precisa entender que esse é um conteúdo de base, que é esse campo da subjetividade, que impacta as relações, que impacta o nosso ser cotidiano. Então, lá na escola, como a gente elegeu isso como algo fundante desse currículo escolar, se fala disso de todas as formas, de muitas formas, sabe? Desde a linguagem que a gente usa. Por exemplo, uma das apresentações desse seminário foi a diferença entre elogiar e encorajar. E tem coisas que saem de uma forma mais pocket, né? mais simplesinha, para que a gente possa compartilhar com algumas pessoas. Por exemplo, a gente descreve a situação. Quando a gente está numa situação de encorajamento, a gente está descrevendo a situação. A gente evita usar adjetivos que marquem aquela criança ou que só fique nisso, que não ajude esse sujeito a olhar para o percurso que ele desenvolveu. A gente tinha professor que tinha acabado de chegar no Miró ano passado e professor que está no Miró há 12 anos. Quem está no Miró há 12 anos sabe claramente a diferença entre encorajar e elogiar. Mas quem está chegando agora não tem ideia disso, e aí isso ainda não virou um valor. Isso não é objeto de preocupação. Sabe? Isso ainda não... Fica imaginando a cabeça do professor que fica lá, que trabalha no Miró. Fica o quê? Imagina o professor que entrou esse ano. Que está num seminário, que é um sujeito evoluindo na vida. Entendeu? Então, quarta-feira, nós discutimos a nossa reunião de coordenação, que é como cada professor aprende, certo? O ritmo de aprendizagem, a forma de aprender. Como é que a gente transforma as nossas notas de seminário em objetos de trabalho que impactem efetivamente a nossa prática docente, certo? Por quê? Porque isso é algo inegociável no Miró. Tratar sobre isso o tempo todo. Você falou desse conteúdo aí, né, da subjetividade, que é tão fundamental e que os professores sabem, assim, da minha convivência, né? É uma coisa que não tem como, que é inclusive um impeditivo dos professores eles estarem ali trabalhando, que é o quê? O conteúdo, fazer o trabalho deles, que muitos ainda falam hoje. Eu não sou babá, eu não sou pai, mãe, eu não sou psicólogo, eu fiz uma faculdade de ter tantos anos para poder ensinar geografia. Eu sou professor de geografia e ponto final. E aí, eu sou professora de música, tudo bem, né? Já não sou muito levada a sério. Mas, mesmo assim, eu já percebi há um tempo, acho que desde que eu comecei, que eu não tinha condições de dar o conteúdo da minha matéria se eu não trabalhasse as relações. Então, assim, há um tempo, aqui em off, há um tempo eu já abri mão de conteúdo. É a última coisa que eu estou interessada. Eu vou usar a música como ferramenta, ela vai ser a minha ferramenta aqui, porque né, eu posso usar, mas é o que você está falando, né? Quando eu entro na sala de aula, primeira coisa, ainda mais o cenário que não muda muito há 12 anos, né, que eu estou em sala de aula, quase todo ano é a mesma coisa, é impressionante que não muda. Eu chego ali com isso, falei, não,
a gente vai pelo menos aprender a se relacionar aqui. 1 ano, 50 minutos ou 2 tempos de aula, é isso aqui. O meu norte é sempre esse. Porque aí a música entra como consequência, como ferramenta, através dela. Mas se eu não consigo fazer com que essas crianças minimamente se respeitem, se olhem, se percebam, então, e é o que, para mim, funciona, né? Para eu conseguir entrar na sala de aula, porque os professores não conseguem entrar na sala de aula muitas vezes. Ou então é naquela base da guerra, né? É uma guerra. Então é muito assustador. Você sabe, Roberta e Bruna, deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acho que é muito importante isso. Todos nós que estamos na escola precisamos enxergar resultados, sabe? Precisamos enxergar que as coisas funcionam. E nesse campo, é muito bonito quando a gente vê que os meninos, eles vão mudando o jeito de se relacionar, eles vão qualificando a forma de se relacionar. E vão conseguindo entrar menos nos conflitos, ou quando eles entram nos conflitos, eles conseguem sair de outra forma. Vai se dando uma relação de respeito de muito mais qualidade, vai se dando uma possibilidade de reflexão sobre a situação que aconteceu. O sujeito vai podendo se ver, ele vai pedindo ajuda. Uma das coisas que a gente acha mais bacana é o sujeito dizer: preciso de ajuda, preciso conversar com você, tem um conflito acontecendo comigo e fulano, eu queria que você mediasse. Ou tem uma coisa que a gente ama quando acontece, que é, por exemplo, eles têm um conflito a resolver, eles acham que já podem resolver, mas querem um adulto por perto. Aí eles chamam a orientadora e pedem: a gente pode resolver o nosso conflito dentro da sua sala? É muito lindo. Gente, olha o nível incrível, da maturidade. gente, que sonho. Incrível, é muito lindo, né? Sonho de ser humano. É uma coisa isso gera uma emoção na gente, que eles vão conversando, se trava em algum momento, aí nessa hora ela faz uma provocação e devolve para eles, sabe? E eles seguem. Então, essa semana eu atendi uma menina que batia em todo mundo. Essa menina, nesta manhã, uma menina pequena de 7 anos derruba a pizza dela. Há 3 anos atrás, se ela derrubasse a pizza dela, ela ia tomar um safanão que ela não tem ideia. A pizza caiu. E ela entende que a menina bateu sem querer. A mediadora vai lá, ajuda a menina comprar outra pizza para ela. Nananã. No final da manhã, essa mesma menininha quebra um anelzinho que ela tinha ganho no dia. E aí o que ela consegue dizer para ela é: você me deve, então, R$15 mais R$5 do meu anelzinho, e só isso. A menininha chora. Essa que eu falei isso. A menininha chora. E elas vão as duas para a minha sala. A menininha que estava chorando, começa por ela. Ela guarda. Quando chega a vez dela, ela conta tudo e diz: ó, Cândida, eu estou tendo uma manhã muito difícil. Ela derrubou minha pizza e depois ela quebrou meu anelzinho que eu ganhei. Ai, meu Deus. Eu tenho que te dizer, Cândida, eu estou chateada. Mas o máximo que eu fiz foi dizer para ela, assim, eu estava realmente um pouco mais brava. Eu disse para ela de um jeito mais bravo que ela me deve, e aí falou lá a quantia, que eu já não me lembro mais qual é. Aí a gente resolveu, eu disse para a menininha: você percebe que ela tem direito de estar chateada porque, olha, você derrubou a pizza dela e você quebrou o anelzinho dela. E olha como ela tratou isso. Aí eu disse: pode ir, e eu vou ficar com ela. Aí ela disse: por que você vai ficar com ela? Eu disse: porque a gente se conhece há muito tempo e eu preciso falar uma coisa com ela. Aí eu paro e olho para ela e digo: deixa eu te dizer uma coisa, eu estou extremamente orgulhosa de você. Eu estou extremamente feliz. Que legal. Vou mostrar o que você fez. Você fez isso. E fui mostrando tudo o que ela conseguiu fazer e que ela não conseguia. Na hora eu fiquei absolutamente emocionada, porque eu sou menina, eu sou uma chorona. E eu choro, viu? Mas também você tem todo dia uma amostra assim, né, do desenvolvimento humano na sua frente. Não tem como se emocionar. No mesmo dia. Poxa, é um trabalho muito intenso, né, E aí, Cândida? Ela veio de ponta a ponta. Eu dei um abraço nela, ela foi embora. No outro dia, eu passo pela mãe na rua, eu disse: ela lhe contou? Aí a mãe atravessa a rua, me dá um abraço. Eu disse: eu fiquei muito emocionada. Bingo. Yes! Tá tudo certo. Então é isso. Foi encontro para a professora dela e toda a equipe sabe a história que ela está vivendo.
Quando ela era menorzinha, a gente chegou num ponto que eu dizia para ela, quando ela dizia, eu tenho muita raiva, eu não consigo não bater. E a gente combinou que ela ia correr e se abraçar com o primeiro adulto que ela visse. E ia dizer, eu estou com raiva e não estou conseguindo. Eu chamei todos os adultos que lidavam com ela, preparei todos eles e disse, se ela correr e se abraçar com você, ela precisa de ajuda. Abrace ela, certo? Para que ela possa diminuir essa raiva e não bater. Então, é uma rede, sabe? É uma rede ali. Agora, veja, ter esse resultado, enxergar esses resultados, anima a escola, anima a comunidade. A comunidade Nossa, vai tô toda arrepiada, tô muito emocionada. Funciona. Entende? Funciona. Sim. Então, para além... A gente está falando aqui que os professores, os pais começam a entender que funciona o quê? Diminui a quantidade de conflitos tão duros, diminui a violência. Com certeza, gente. E a gente está dizendo, a gente forma sujeitos de outro tipo, sujeitos conectados com eles. Sujeitos que se conectam com eles para poder se conectar com o outro. Se não, como é que eu me conecto com o outro? Com a mesma raiva que eu tenho. Né? Lindo, lindo demais. Lindo demais. E só para... Eu queria voltar, a gente já está caminhando já para o final, mas eu queria voltar nos pais, no que a Bruna trouxe, depois do que você complementou, sobre as famílias, sobre olhar para as famílias. Queria que você me falasse aqui para a gente um pouco, você que está aí tão dentro, né, da vida das famílias, como tem sido o perfil dos pais da sua escola, da sua comunidade, do seu contexto aí, e, de repente, em escolas que você trabalha, que você presta consultoria, como tem sido assim, o diálogo com eles? Quais as angústias que você vê mais assim, latente, né? Dúvidas? Como é que é? Eu estou fazendo isso há muitos anos, certo? Eu estou na escola, desde que eu tenho 20 anos, eu tenho 56, tá? Então, eu nunca vi essa cena que a gente tem. Nunca. Essa cena é uma cena muito complexa. Os pais, de fato, estão muito embaraçados, estão muito perdidos, estão muito desorganizados em termos de referência, de para onde eles olham, como eles vão, por onde eles vão, certo? Isso é muito profundo, muito. E nas mínimas coisas, certo? Nas mínimas coisas. Desde como eu lido com as obrigações da vida as obrigações diárias da vida do meu filho, como eu lido com isso, como eu encaminho o processo de brincar do meu filho, como eu encaminho as relações do meu filho, como eu me relaciono com ele no que eu tenho que dar limite a ele, como eu me relaciono naquilo que eu tenho que entrar como pai, como mãe, mas eu fico em dúvida se eu estou invadindo. Então, eles estão muito... Mas você acha que essa dúvida vem por quê? Por muita informação, porque hoje a gente tem muita informação de como educar filhos, e aí eles ficam meio perdidos porque não querem ser grosseiros, ou não querem ser desrespeitosos, ou não querem ser violentos, não querem traumatizar, não querem... Ou você acha que é o oposto, é um desconhecimento total, uma desconexão muito grande? Eu acho que tem as duas coisas. Tem uma multireferencialidade, certo? Essa coisa de pegar um pouquinho de cada coisa e não dar em nada, certo? E tem uma indisponibilidade também para entrar no trabalho duro, certo? Sim. Porque o processo educativo de um filho... Minha filha agora tem 22 anos, certo? Quando Sofia tinha 8 anos, a cena não era essa da agora, sabe? A cena tem algumas coisas que a gente vive agora, e eu não estou falando só como educadora, eu era uma mãe educadora, tinha 1000 conflitos, mas, por exemplo, eu era muito próxima das mães dos coleguinhas de Sofia. Então, a gente parentava de um jeito muito parecido em relação a muitas coisas que são básicas, como orientar a Sofia para organizar as coisas dela como estudante, ser uma estudante que sabe cuidar das coisas dela e assumir as responsabilidades dela. Então, tem uma multireferencialidade, mas tem uma indisponibilidade por milhões de motivos, e aqui discutindo a culpa não é da mãe, né? A culpa é de um grande sistema que está num processo de interseção. Eu fui estudar sobre isso, meninas. Eu estou muito inquieta com a cena da contemporaneidade, e eu fiz um estudo de tendências do mundo, de como é que o mundo está funcionando, e entendi que tem muitas coisas que ruíram, que tem muitas referências que ruíram e que as famílias estão sem saber onde ancorar
o seu ato de educar, certo? Uhum. E também somos uma sociedade da velocidade, do botão, da impaciência, da dificuldade com o ócio, tudo isso está impactando as famílias, certo? Então, quando eu falo de uma indisponibilidade para entrar no trabalho duro, é uma disponibilidade para brincar, por exemplo, mesmo que eu não esteja com vontade. É uma disponibilidade para bancar que o meu filho vai precisar se alimentar de um outro jeito, ou que eu vou precisar contar uma história para ele. E aqui eu estou falando de um mundo, né, onde isso é possível, porque a gente sabe que tem um outro mundo onde isso sequer é objeto de pensamento, certo? Então, quando a gente fala aqui de uma classe média, ou mesmo de uma classe média que é um pouco mais baixa, mas que tem algum estudo, sabe que precisa oferecer aos filhos algum lastro para ele poder se organizar para crescer. Então, eu vejo na classe média alta, e eu atendo muitas famílias da classe média alta, tem gente, isso é chato demais. Não me peça isso não, isso é muito chato. Isso dá muito trabalho, né? Então, tem uma coisa que é, eu não topo entrar na complexidade que é o ato de educar. Eu não topo cair aí para dentro. Duro. Isso é tão Isso pesado, é né? muito forte. Isso é muito forte. Quando a gente vai cá para as comunidades que têm um poder aquisitivo menor, a gente tem a dureza desse cotidiano, mas eu estou atendendo uma das moças aqui, né, para a gente formar aqui por dentro do FEFES, e ela me dizia, né, ela fazia uma reflexão muito profunda sobre a relação com o filho, que estava extremamente abalada, o filho era extremamente grosseiro com ela, e com uma provocação que eu fui fazendo para ela poder olhar para isso, ela conseguiu olhar e caiu para dentro, e foi lá, e a gente vai se encontrar de novo. Então, não tem a ver com não ter grana, né? Tem a ver com eu não consigo enxergar, eu não sei por onde eu vou, eu não consigo olhar para isso. Alguém precisa me ajudar a olhar, porque tem uma cena que está muito nebulosa, sabe? E então, aí a diferença entre quem aceita o desafio e quem não quer nem ouvir falar, nem continuar essa conversa, porque... Exatamente. Sabemos que tem 1000 dores que estão por trás desse sujeito que diz não quero nem ouvir essa cena. Tem, né? Mas que está muito mais complexo, tá muito mais complexo, está muito mais difícil. As coisas não surgem à toa, né? As coisas surgem de uma demanda, né? Esse boom aí de educação parental, dessa educação respeitosa, dessa nossa profissão, né, relativamente nova, não é à toa, né? A demanda está aí. Nesse curso que eu fiz, eu fui para Milão e fiquei 10 dias fazendo um curso de análise de tendências. E no primeiro dia, desde o primeiro dia, a gente precisava fotografar o que a gente via na rua, que nos chamava a atenção. E aí eu desço numa estação de metrô e me deparo com uma porta assim, lilazinha e verdinha, me chamou a atenção. Quando eu me aproximei, era uma clínica, certo? De psicologia. E tinha lá os folderzinhos, todo mundo podia passar, né? Todo mundo podia entrar naquela clínica. E eu fiz 1000 fotos e fui analisando. E a gente pensa assim, é uma clínica, numa estação de metrô, todo mundo pode entrar. Aí eu fiz um trabalho com os meninos do Miró. O que isso diz? Uma primeira adolescente disse, é uma política pública do governo. Eu disse, opa, é uma política pública do governo. Arrasou! Primeiro menino que disse. E depois a gente chegou num ponto que, assim, quem precisa disso? Qualquer um. Está na estação do metrô, certo? Então, se a gente está vendo uma clínica que a porta daquela de você pisa e abre, qualquer um pode passar, é gratuito, o que a gente está dizendo, né? Que a saúde mental das pessoas está precisando de ajuda e precisa estar ao alcance de todos. Sim. E a gente estava em Milão, né? Então, se a gente vem para aqui, para São Paulo, para Salvador, a gente não tem lá a clínica no metrô, mas a gente tem a mesma necessidade. A gente tem a mesma demanda. Então, não dá para dizer, por exemplo, que uma população mundial adoecida mentalmente, com a sua saúde mental do jeito que está, isso não impactará sobremaneira o processo de educar. Né? Então, nós que estamos na escola, estamos lidando, sim, com um crescente número de crianças adoecidas e de adolescentes adoecidos e de pais adoecidos. E de professores adoecidos. Então, isso em si já é uma transformação na vida escolar muito grande. Tá? Então, é um poço de estudo sem fundo.
Falar nisso, eu sei que você vai ter um monte de gente curiosa para saber qual curso, onde foi. Fala dessa informação aí para a galera que está curiosa, que eu sei que você está. Inclusive, esse curso vai acontecer agora remotamente. Olha aí, ó. Olha que Ele vai Qual o bacana. nome do curso, Oportunidade. Cândida? O curso é um curso de Cool Hunting. Cool Hunting é uma técnica de pesquisa de tendências. É muito bacana, porque você estuda na rua. Você estuda olhando como as pessoas se comportam. Ah, que interessante isso. O curso não é sentado numa sala, o curso é na Aham. rua. A gente passou 11 dias na rua, andando, e a gente terminou na Bienal de Veneza, que foi uma coisa incrível. Incrível, incrível, incrível. Uau, E tá que cheio de lindo. tendência. Uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida, sabe? E aí a gente tem uma professora, né, que é brasileira, que é gaúcha, Que legal. Olha. inclusive, e ela vai ajudando a gente um pouco. Todo dia a gente tinha que trazer esse material e a gente começava o dia discutindo o que a gente viu no dia anterior. Então, ele vai acontecer agora remotamente. Posso mandar para vocês, inclusive, o link dela. O nome dela é Fá Maioli, F-A-H, Maioli, como se fala. E ela é uma estudiosa incrível de técnicas de análise de tendências. Legal. A gente vai deixar na interessante. descrição do episódio para quem tiver interesse. A gente vai caminhando para o final, então. Foi muito bom ter você por aqui, Cândida. A gente pode ficar falando dias, né? Sobre muita coisa assim, mas para dar uma pincelada, para a gente começar essa conversa, abrir esse espaço que precisa ser tão discutido, tão falado, né? Muito bom te receber. Acredito que teremos mais episódios para desenrolar várias conversas, vários diálogos sobre educação, sobre escola, sobre educação parental, sobre família, tudo isso que falamos por aqui. E a gente tem um quadro especial do nosso programa, do nosso podcast, que é um quadro para expurgar culpas, aí para botar para fora, para aliviar. O quadro é justamente o nome do nosso podcast, que é A Culpa Não É da Mãe, e que você tem a oportunidade de dizer ao mundo algo que não é sua culpa. Exculpatório. E a gente gostaria de te convidar para falar eu não tenho culpa de e soltar o verbo, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três coisas. Você como mãe, como mulher, como educadora, assim, aqui, tira essa culpa de cima das mães, que a gente não tá querendo só culpar a gente quer distribuir aí essa responsabilização, né? Como lindamente você já faz aí no seu trabalho, né? A gente é um exemplo pra gente, é o lugar onde a gente gostaria de chegar com os nossos filhos, com a educação que eles têm. Mas vamos falar das culpas aí, vamos botar pra fora e dizer o que você não tem culpa, Cândida. Fala aí, eu não tenho culpa de... Eu não tenho culpa de ter viajado por 6 a 8 anos para trabalhar no interior da Bahia e ter deixado minha filha durante esses 6 anos com a minha mãe. Eu estava trabalhando, tentando trazer o melhor para as nossas vidas. Maravilhosa! Uhul! Incrível, muito bom. E Sofia está aí, agradecendo, com certeza, cheia de orgulho dessa mãe. Duvido que seja diferente. Meninas, assim, eu quero agradecer muito, sabe? Eu acho que eu amo falar de educação. Eu brinquei no início que eu falo pra caramba, né? Mas eu falo de algo que me preenche muito todos os dias. Eu durmo e acordo pensando em educação. Não é chavão essa história do eu amo fazer isso. Eu sou muito movida mesmo. Mas tem algo que para mim é muito importante na minha vida, que estrutura a minha vida, que é compartilhar. Eu sou muito movida a compartilhar. Eu acredito que o conhecimento que a gente constrói só faz sentido se a gente compartilhar com o outro. Então, eu estou aqui disponível para outros podcasts ou outras coisas que vocês queiram fazer, e todos os nossos colegas que estão nos ouvindo. Eu disse desde o início, e essa experiência, que é de fato uma experiência valiosa, porque eu estou há muito tempo fazendo isso numa escola que se ousa todos os dias. Eu brinco que a gente é baixinho e ousado. É uma escola que está aberta com quem quiser,
certo? Quem quiser chegar, quem precisar, quem tiver curioso, Colégio Miró é uma escola de portas abertas, e eu sou uma mãe, educadora parental e diretora de coração aberto para quem quiser. Coração lindo. E onde é que as pessoas te acham, então? Fala aí teu contato. Me acham no meu Instagram, no Maria Candinha, né? E também, não sei se a gente fala que eu dou meu telefone, posso dar meu telefone, que isso para mim não é um problema. Dá seu e-mail. Então, mariacandidamuzio@hotmail.com, e eu vou ser super mais feliz com cada um de vocês que quiser conversar comigo. Gente, e o contato da escola gostoso. Também, né? Eu acho que é importante também, se o pessoal quiser conhecer, que ficou muito curioso para conhecer a escola, tem um site, tem alguma coisa que o pessoal pode conhecer, assim, até pessoas que se interessem até de colocar seus filhos que moram em Salvador, assim, que não conheciam o trabalho, né? No Colégio Miró? Então, no Instagram, a gente é Colégio Miró, e lá, se você clica no link da bio, você tem acesso, né? Vai chegar para o site e tudo mais. A gente está agora, inclusive, o site está reformando, mas também tem o direct, a gente responde a todas as mensagens que vêm pelo direct, a gente considera que todo mundo que quer conhecer a nossa escola, da forma que for, merece chegar, ser ouvido e acolhido. Muito bom. Que lindo, muito bom. A gente está muito feliz e muito curioso também, assim, de conhecer mais. Eu, por mim, estaria indo lá hoje para conhecer, para ver de perto esse trabalho, né? E espero que mais pessoas, que mais escolas despertem para isso, né? A gente está aqui como uma propagação desse conhecimento, porque a gente possa provocar, né? Provocar, porque através dessas provocações, é através disso que a gente vai construindo aos pouquinhos a educação que a gente quer, a transformação que a gente quer, né? Para os nossos filhos, para a sociedade em geral. Muito obrigada, Cândida, mesmo. Deixa eu só dizer uma outra coisa, pode falar. Eu vou dizer uma última coisa que é muito importante, porque isso pode chegar para as redes públicas, né? O Colégio Miró fez sempre um movimento de emprestar a sua experiência para a rede pública. Então, sejamos nós, diretores da escola ou professores, a gente recebe os convites. Muitas vezes a gente vai fazer um trabalho que é gratuito, outros não, é numa parceria, mas numa parceria sempre que a gente vai conseguindo viabilizar. Então, tem muitos anos que a gente estabelece parceria com as redes públicas, na rede de Salvador, pública de Salvador, do interior da Bahia, do interior de Alagoas, de Pernambuco. Então, a gente veio fazendo muitas parcerias de várias formas para que esse conhecimento chegue em mais pessoas e mais escolas. Tá bom? Muito obrigada pela sua generosidade, pelo teu tempo. Foi incrível, assim, me emocionei várias vezes, me impulsionei outras tantas. É sempre muito bom te ouvir nas nossas aulas, é sempre muito bom, seus comentários são sempre muito pertinentes, muito cheios de experiência, né? Uma mulher que estuda, que vive o que estuda, é muito, muito inspirador. Muito obrigada, muito obrigada. E para você que nos ouve, se quiser também trazer a sua história para cá, que a gente dê aqui o microfone para você, o espaço para você, escreve para a gente, aculpanãoedamãe@gmail.com. Se quiser trocar uma ideia comigo, tem meu Instagram, @roberta_jardim. Se quiser trocar uma ideia direto com a Bruna, o Instagram da Bruna está disponível. É @bruna.todeschini. Vou ficar muito feliz em ouvir, em acolher, a gente fazer trabalhos juntas, a gente fazer essa conversa, girar esse assunto, e além, né, dessa 1 hora e pouquinho de podcast, porque é isso, eu acho que conversando, ampliando, trazendo para a roda, a gente faz o negócio acontecer. Gente, muito obrigada, um beijo no coração de vocês, para vocês que estão nos ouvindo, para a Cândida, para a Roberta, muito bom falar sobre isso, e a gente compartilhar, né, foi essa palavra de Cândida, e eu achei incrível e maravilhoso, transformador. Um abraço. Beijo. Tchau.